Gostaria muito de pensar com você nessa noite em tudo que vai acontecer, que está acontecendo aqui, que esse lugar é um lugar de adoração e aqui Jesus Cristo é adorado, tá bom? Então, hoje nós teremos muitas coisas diferentes. Nós teremos a apresentação aqui a gente fala que é um louvor corporal, que é o balé das crianças, né? Entre outras coisas, com esse título, A Promessa Nasceu. Mas, como professor de escola bíblica, se você pegar a Bíblia, quando Jesus pisa aqui na terra, só existia o Antigo Testamento, 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Professor, eu não li tudo ainda não. Leia com calma, vem ler com a gente aqui, tá bom? Mas, nesses livros, que era dividido em vários poéticos, proféticos, né? E históricos, alguns homens se colocaram assim na presença de Deus e conversavam com Deus. E Deus usava essas pessoas para trazer mensagem para todos, que são os profetas. Então Deus sempre mandava um profeta para falar para as pessoas o seguinte: olha, você precisa consertar aqui, você precisa fazer aquilo ali. Olha, Deus seria adorado através da sua vida se você fizesse isso. Então são vários livros. E muitos desses profetas, as pessoas não ouviam os conselhos. E eles ficavam muito tristes, muito. E eu acredito, isso não é uma heresia, é um pensamento meu, que Deus sempre olhava no coração do profeta, via que ele estava triste e fazia uma promessa: olha, calma, um dia vai acontecer isto, um dia vai acontecer isto, um dia vai acontecer isso, calma, eu sei de tudo o que está acontecendo, um dia vai acontecer isso. E essas profecias de Jesus Cristo, ela se encontra em vários livros da Bíblia, como se fosse um consolo para os profetas, sabe? É lindo demais. Bom, é claro que a gente não dá para ler todas. Eu quero destacar 5 profecias apenas, para você entender o que está acontecendo hoje aqui e o que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Pois é. Quantos anos? 2025. Porque nós vamos entrar agora em 2026 anos do nascimento da promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ô Bruno, agora que eu vi que era você, eu estou lá sem óculos. Ele falou assim: tudo bem? Eu falei: meu, esquece. Tudo bem, Bruno? Então, lá em Gênesis, só para você entender, a primeira promessa, uma das primeiras promessas foi essa. Quando Deus dá o castigo lá, fala assim para a serpente: olha, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, está falando para a cobra isso, para a serpente, e o seu descendente dela, da mulher. Este te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Você fala assim: eu não entendi nada, que promessa é essa? É uma promessa espiritual, que Jesus viria de um homem que um dia Deus ia se fazer carne para nos livrar do poder da ação demoníaca de Satanás. E aí que acabou entrando na mente da serpente lá, e você sabe. Tudo bem? Era uma promessa. Olha, vai nascer um que é de mulher. Bom, e não é qualquer mulher não. Um outro profeta chamado Isaías, Deus fala assim para ele, seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Ele está lá, 700 anos antes de Cristo nascer, Deus consolando esse homem e fala: olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanu. Fala para você acordar. Emanu. Isso, que significa Deus conosco. Deus virá habitar conosco. Mas uma profecia. Tá, não entendi nada que está falando. Tá bom, vai. Então, lá em Isaías 9, ele vai repetir assim: olha, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Quando você olhar para Jesus Cristo, quem é este? Eu sou o seu conselheiro.
a hora que você quiser. O Espírito Santo vai te consolar. Quem é este? Olha, eu posso todas as coisas. Desde que você me obedeça, que você viva sobre, né, os meus mandamentos. Por que Pai da eternidade? Porque essa carcaça aqui, vamos colocar 100 anos. Se você cuidar bem do seu corpo, vai chegar aos 100, raspando 110. Sim ou não? Sim, cuida bem disso aí. Você vai ver só, você vai longe. Então, assim, só que a vida não é só isso aqui. Você vai entender que existe uma eternidade que você pode viver com Deus ou sem Deus, tá bom? E aí, por isso que ele é o Pai da eternidade. E o Príncipe da paz. Mesmo em meio a tantos tormentos, você vai sentir a presença dele na sua vida. Você fala, caramba, tem que pagar muito de conta amanhã, mas está tudo em paz. Trabalhando, é claro, né? E aí você está lá, você vai pagar, Deus vai te sustentar. Não só isso, muitas outras coisas, tá bom? Bom, outra profecia. Tá bom? E outra coisa. Olha, Jesus vai vir aqui na terra. Vê que Isaías aí foi muito abençoado, né? Jesus vem aqui na terra e ele vai conversar com vocês. Mas nem todas as pessoas vão entender. Imagine se hoje, há 2000 anos do nascimento dele, você muitas vezes não entende o que está se falando. Imagine há 2000 anos atrás. Então Jesus falava através de parábolas. Ele contava algumas histórias para as pessoas irem entendendo. Mas nem todos entendiam aquela parábola. Então ele contava várias para atingir mais pessoas, certo? Escutai a minha lei, povo meu. Inclina os vossos ouvidos às palavras da minha. Então nós precisamos ler a Bíblia, tá bom? Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Bom, mais uma. Para a gente continuar, é uma que mexe muito comigo. Porque hoje, você vai falar, vou matar um animal, você vai preso. Sim ou não? Não, mas é para oferecer em sacrifício. Já foi. O profeta Daniel, lá no capítulo 9, entre outras profecias que ele recebeu, ele vai assim, ó, capítulo 9, 22, tá? Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sair para fazer-te entender esse sentido que você acabou de ver. É o seguinte, ó. No princípio das suas súplicas, Daniel começou a orar. No princípio da sua oração, saiu uma ordem. Eu vim para te declarar, porque você é muito amado no céu. Olha que lindo. E a pessoa, Deus falando assim para você, ei, você é muito amado no céu. E quando você começa a orar, eu já vou te atender. Já envio um anjo. Daniel era assim. Eu quero ser assim também. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Para você entender a promessa se cumprindo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Isso aí a gente tem que estudar. Para quê? Jesus viria. Para quê? Para cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados, as coisas que não agradam a Deus. E para expiar a iniquidade, as pessoas que vivem na prática do pecado e nem se incomoda mais com quem está do seu lado, direito, esquerdo, para ela é normal. E para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Segura aí, as bailarinas estão aqui na porta. Presta atenção. Muita gente não entendeu isso. Você fala, eu também não estou entendendo nada. Segura um pouco aí. Por quê? Porque a vida, ela está sendo conduzida no compasso de Deus, sabia? Você pensa que está fazendo o que você quer, porque Deus está permitindo. As pessoas pensam que estão fazendo o que querem, mas Deus está ali, só observando. Ele está permitindo tudo, mas Ele está presente. E, muitas vezes, Deus nos tem abençoado diariamente com saúde, com tantas coisas, sim ou não? O que você fala? Saúde, Deus, eu vou pedir saúde para Deus. O resto a gente faz tudo, não é isso que a gente pede para Deus? Saúde? Para a gente trabalhar, estudar, não é? Ok, mas olha só. Quando você acorda de manhã para ir para o trajeto, para o trabalho, para a escola, Deus está te abençoando? Está te abençoando. Nós precisamos, assim que acordar, antes de fazer as coisas, invocar o nome de Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia. Vem comigo. Ele vai com você. Outra coisa, quando você acorda no mesmo horário,
Você tem aquela rotina, né? Por exemplo, das 5 horas eu já estou acordando. E nas férias, na primeira semana é assim também, até você desligar, não é verdade? Mas Deus nos abençoa com essa rotina de vida. Então, só para você entender, e nós precisamos agradecer a Deus. Por exemplo, Deus nos dá, quando você acorda tem que se trocar, tem que arrumar o cabelo, tudo Deus está te dando, você está usufruindo dos seus bens. A gente não pensa em Deus. Quando você vai para o trajeto da escola, ou para o trabalho, as pausas para as refeições, quando se tira uma soneca, tudo Deus está no controle e te observando e permitindo que você passe por aquilo para te ensinar que Ele está no controle. E Deus tem enviado os seus anjos para nos proteger e nos livrar, a gente nem percebe. Já viu no Instagram, às vezes, o cara está passando assim, de repente ele sai, aí vem um carro, bate ali, um cachorro vem, puxa ele para cá, tudo Deus conduzindo, te livrando. E tem uma cena muito linda que eu vi uma vez no Instagram, e não era montagem, que uma zebra está atravessando um lago assim, bem tranquila, ela atravessa, aí ela sobe, continua bem devagarinho, e assim que ela sobe assim, sai um jacaré enorme, por mais não alcança, ela nem viu, e ela segue. E eu gostaria muito que você pensasse nessa primeira música que será apresentada para vocês, e que você pensasse na sua rotina diária, sabe? Que você observasse Deus e agradecesse a Deus pela sua rotina, por tudo que Ele tem feito pela sua vida, tá bom? Então entenda essa música como para você pensar nessas coisas que Deus tem feito por você.
Lindo, né? Isso. E aí, eu gostaria de convidar você para dar sequência, né? Você que pensou aí nessa música ritmada no ritmo da sua vida. E eu quero pensar com você agora isso aqui, ó. Vai colocar lá embaixo, vai dar e volta, volta, volta. Espera aí, Fabinho. Aqui, nós falamos aqui. Pera. Pronto. E aí, preste muita atenção. As pessoas também tinham seus ritmos há mais de 2000 anos atrás. As pessoas também viviam preocupadas igual você. É que a gente pensa que aqueles homens da Bíblia eram super-heróis. Não. Eram homens igual a mim, mulheres igual a você, tá bom? Que buscavam a Deus ou não buscavam, mas que tinham também a sua rotina. O problema é o seguinte. No livro de Mateus, lá no capítulo 2, bem no início, eles viviam, é que hoje talvez seja um pouco difícil você entender isso, mas nós ainda não existíamos. Nós temos aí no máximo 600 anos no Brasil, 500 e poucos anos. Mas há 2000 anos atrás, só aquele bloco lá de cima dos países existia. E lá naquele período, Roma era um grande império. Todo mundo pagava imposto para Roma. Roma tinha suas províncias em várias cidades. E não era assim diferente lá em Jerusalém. E aí, eles viviam na expectativa do cumprimento daquela promessa. De nascer um rei, olha só. De nascer um homem, um rei, que ia liderar aquele povo contra os grandes impérios. E aí nasce quem? Onde? E a Bíblia registra isso, ó, vocês entenderam errado. E a Bíblia diz assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém de Judá, e de Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, você pode pesquisar no seu livro histórico, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está o que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém perturbou com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, os homens que estudavam a Bíblia, lá os sacerdotes, os líderes religiosos, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o enviado de Deus, o prometido, que ia mudar o pensamento das pessoas. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito no profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, porque eu quero ir adorá-lo também. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo, por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Você vai ver agora duas apresentações para fazer você entrar no tempo, pensar nas escrituras sagradas com as meninas da igreja, tá bom? Pode. Agora são as duas direitas.
de amor que deu o seu filho, seu único filho. E quem crê e a ele receber será aceito como filho, adotado como filho. Venham ver o que aconteceu, como Deus concedeu seu favor. A promessa nasceu, a promessa nasceu. Não tenha medo, o sol da justiça raiou, trazendo alegria sobre ti, trazendo alegria sobre ti. A salvação chegou e este é o sinal. Se tornou homem por ti, para provar seu amor. E quem quer e a ele receber será aceito como filho, adotado como filho. Venham ver o que aconteceu, como Deus concedeu seu favor. A promessa nasceu, a promessa nasceu. Não tenha medo, o sol da justiça raiou, trazendo alegria sobre ti, trazendo alegria sobre ti. A salvação chegou e este é o sinal. Se tornou homem por ti, para provar seu amor, para provar seu Não tenha medo, o sol da justiça raiou, trazendo alegria sobre ti, trazendo alegria sobre ti. A salvação chegou e este é o sinal. Se tornou homem por ti, para provar seu amor. Não tenha medo,
vejo a estrela brilhando no céu. Onde está o nosso Emanuel? Ouçam os anjos cantando alegre louvor. Hosana nas alturas ao eterno Senhor. Glória in excelsis Deo. Vinde e adoremos o Senhor. Nosso coração é o melhor presente que alegra o nosso Salvador. Glória in excelsis Deo. Vinde e adoremos o Senhor. Nosso coração é o melhor presente que alegra o nosso Salvador. Príncipe da paz, luz para as nações, sol que ilumina as trevas nos homens. Príncipe da paz, luz para as nações, ele é o nosso Emanuel. Glória in excelsis Deo. Vinde e adoremos o Senhor. Nosso coração é o melhor presente que alegra o nosso Salvador. Glória in excelsis Deo. Vinde e adoremos o Senhor. Nosso coração é o melhor presente que alegra o nosso Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar todas as crianças para vir aqui acima do balé. Aqui. As crianças do balé, vem aqui para cima, vem cá, Jana, também. Tá bom, vamos aguardar. Não tem problema. Vem aqui para cima vocês, aqui, vem todo mundo aqui para cima. Isso. Que aí todo mundo consegue enxergar. Vem cá, Jana, para a gente poder orar por vocês, agradecer a Deus. Esse balé é um serviço, um trabalho social da nossa igreja. E se você tem alguma criança a partir dos 5 anos de idade, não é isso? E quiser trazer para participar do balé, saibam que serão super bem-vindas. E nós queremos aqui agradecer ao Senhor pela vida de cada uma de vocês, meninas. Parabéns, que Deus continue abençoando pela dedicação, pelo amor e pelo empenho. E agradecer a sua vida também, pela dedicação, amor e empenho. Eu estava ali falando com o Jordano. Calma que eu não vou chorar. Eu estava falando com ele que um dia eu fui lá pro Morro do Chapadão, do Rio de Janeiro, para uma viagem missionária. E as crianças dessa idade já usam shortinhos e a música que está no coração delas é o funk. E ver crianças louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor com uma graça, com uma sutileza,
é de encher o nosso coração de alegria. E isso é fruto do trabalho que você faz. E o Jordano falou assim, olha lá, a guia está só ali, ó, direcionando. E é isso mesmo. Então, uma salva de palmas a essas crianças. Uma salva de palmas a você também, Jana. Que Deus possa abençoar a sua vida, ao Cícero. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E por o ano que vem, eu estava ali, vou abrir meu coração para vocês. Eu estava ali com um coração arrependido. Pensando assim, por que a gente não fez alguns flyers, distribuiu? Por que a gente não colocou nas padarias do Bom Retiro algo tão gracioso, tão lindo que nós acabamos de ver? E pro ano que vem, eu prometo, nem que saia do meu bolso, nós vamos, do nosso bolso, né? Não é isso, irmãos? Nós vamos divulgar esse trabalho, nós vamos, né, levar para mais lugares, né? Inclusive o pastor Jorge está aqui. Pastor Jorge, se tiver possibilidade da gente fazer a apresentação domingo de manhã, a gente vê um domingo para a gente poder apresentar na igreja hispânica também. Amém? Porque foi lindo de ver o trabalho que foi feito, a dedicação, o empenho e o quanto Deus tem usado a vida de vocês para falar as nossas vidas. E assim é o reino de Deus. O Senhor forma o nosso caráter, a nossa vida, e Ele ganha o nosso coração. Amém? Amém. Aos pais, eu agradeço de coração por todos os sábados às 12 horas trazerem as suas crianças aqui, confiando no trabalho desta igreja. Então, uma salva de palmas a vocês, pais, que têm se pré-disponibilizado a trazer a sua filha para aqui estar. Que Deus abençoe sua vida. Fique em pé no seu lugar. Estendam as suas mãos para a vida dessas crianças, para a vida da Jana. Cissão, vem cá, filho. Obrigado aí, meu irmão. Hã? Não, ainda não. Então aí. Vem cá, como reino, como família, vamos fazer essa oração. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. E através da vida dessas crianças, o Senhor vem nos mostrar que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus, ele não foi dentro de um palácio, ele foge do padrão do mundo. E até o próprio balé, às vezes é olhado como uma dança que foge do padrão do mundo, mas como a graça do teu nascimento, Deus, como foi lindo ver o nascimento do Senhor, como aconteceu, o milagre que aconteceu. É assim, e foi assim que aconteceu este espetáculo que encheu os nossos olhos e o nosso coração de alegria, Deus. Obrigado, Senhor. Fiquei ali pensando como essas crianças gravaram esses passos, cada batida, cada gesto, cada movimentação. E aí é incrível ver a graça do Senhor, como o Senhor, Deus eterno, nos criou, nos formou e nos deu a sabedoria. E obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor deu a essas crianças, a Jana, ao Cícero, Pai. Obrigado por este trabalho, que é um trabalho da Igreja Batista do Bom Retiro, Deus, que em nome do Senhor Jesus, nós como igreja abraçaremos este trabalho, Pai. E nós veremos muito mais crianças, Deus, fazendo parte disso e sabendo que esta ferramenta, que o balé, está formando não somente dançarinas, mas o coração, o caráter e o espírito de muitas crianças, muitos pais que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelas famílias que aqui estão. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, Deus eterno, por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo através deste balé. Assim nós oramos, agradecidos, Deus, pela vida da Jana e os pais que fortalecem este projeto, pelo Cícero, que sábado a sábado tem colocado o coração, a mão, a obra deste trabalho, Deus eterno, que não é um trabalho que durará um século, não é um trabalho que durará anos, mas é um trabalho que é feito para a eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus.
Parabéns, meninas. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, meninas. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Glória a Deus. Continuando nessa temática, eu tenho um texto. O Cícero acabou de ler uma parte dele. Está lá em Mateus 2. Eu vou ler os versículos 1, 2 e o 11. Que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Chegou o momento dos nossos dízimos, nossas ofertas. Você que veio preparado, o momento é agora. E você que nos visita, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz eu vou, o amor do Pai, justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante
seja o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Santo Deus, queremos mais uma vez, Pai, te agradecer, Deus, por todos os dízimos, todas as ofertas colocadas no teu altar, Deus. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue prosperando a vida desta igreja, prosperando a vida dos nossos irmãos, prosperando, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, financeiramente essa igreja, Deus. É assim que eu oro por cada dízimo e por cada oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou chamar aqui as nossas crianças agora. Agora são vocês, viu? Vocês estão desesperados, é? Cadê o versículo? Tem um versículo, né, Fê? Quem que vai ser hoje? Manu, vem cá aqui em cima, Manu. Vem cá. Depois eu quero saber qual que é o brinde, viu? Porque todas as crianças, Vamos lá? A Manu vai falar, tá bom? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Mateus 24:35. Aê! Puxou a mãe ou puxou o pai? Obrigado, Manuzinha. Ai, Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Estendam suas mãos para elas aqui. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por cada criança aqui, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa ministrar ao coração delas na salinha, na aula delas que elas terão, Deus. Fale poderosamente, Pai, a cada coração, a cada criança, Senhor. E, se necessário for, use as vidas dos professores, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada professor, Deus. Dê direção, Pai. E o Senhor os use para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, este ministério tão importante da Tua igreja, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pronto, agora as crianças já dançaram, os pais são menos ansiosos. Quero compartilhar com você alguns pensamentos em relação a esse texto que já foram lidos várias vezes aqui, porque quando eu creio assim, eu fui desde quando eu pisei na igreja pela primeira vez, lá na igreja do Parque Peruche, eu fui instruído assim, quando eu abri a Bíblia, aquela Bíblia tem que falar comigo. Então, você vai lá no contexto histórico que aconteceu nesse caso aqui, que nós vamos ver há 2000 anos atrás, mas fala, tá, mas e hoje? O que tem a ver esse texto comigo hoje? Não é verdade? Que nem, eu farei no mês de fevereiro 60 anos. E quando o pessoal comemora aniversário, você vai comemorar o aniversário de quem está morto? Não. Normalmente é no dia dos finados, né? Eu perdi meu pai há 10, 12 anos. Eu não lembro quando eu perdi meu pai. Mas eu lembro do meu pai vivo, na minha memória. Ele deixou um legado. Meu pai é o meu herói, nesse sentido. Então, assim, Cissão lá me deu exemplo de... Uma vez eu cheguei correndo no quarto, aquela bagunça de criança, né? Com 9 filhos que eu na casa. E aí meu pai, eu entrei no quarto, do lado meu pai estava ajoelhado, orando. Aí eu entrei naquela bagunça, meu pai olhou assim para mim e continuou orando, me ignorou. Aí eu fechei a porta, saí. Tá na minha mente aquilo, e eu sou um cara esquecido.
Por que eu estou falando isso? Porque nós escolhemos esse mês de dezembro, dia 25, especificamente o dia, para comemorar o aniversário de quem? Não ouvi. De quem? De Jesus Cristo. Então ele está vivo. E se você não crer que Jesus está vivo, e que hoje, essa mensagem que nós vamos refletir, você vai entender, você tem que sair daqui entendendo hoje, olha, que ele está vivo, porque eu não resisti à graça dele e ele passou a habitar no meu coração. Ele quer viver dentro de você. Então nós vamos ler esse texto bíblico que aparece no Evangelho de Mateus, para você entender que isto aconteceu. Mas a mensagem desse acontecimento há 2000 anos atrás é diferente. Então eu quero compartilhar com vocês, se você puder abrir sua Bíblia, eu agradeço aqui o pessoal da mídia lá, o Fábio, na presença do Fábio, que possibilita eu projetar aqui. Para mim fica mais cômodo, tá bom? Mas olha só, lendo a minha Bíblia com você, você pode acompanhar em Mateus capítulo 2, diz assim, olha, eu quero meditar com você brevemente, tá bom? Olha, e tendo nascido quem? Quem nasceu? Obrigado. Jesus nasceu. Isso é fato, isso é história e ninguém pode negar. Tanto que ele foi tão importante na história que ele muda o calendário em antes de Cristo e depois dele. Então ele existiu. Então todo ser humano, obrigado, Fernandão. Todo ser humano que se presta deveria ler a história de Jesus Cristo. Porque simplesmente ele mudou o mundo. Olha, antes de Cristo acontecia isso. Depois de Cristo continua acontecendo isso. Mas ele nasceu. E quando você começar a conversar com ele, individualmente, no seu quarto secreto, você vai entender que a sua vida muda. E esse texto vai dizer isso. Quando você tiver seu encontro com ele, você não voltará mais a cometer os mesmos erros, você não voltará pelo mesmo caminho. Eu vou te mostrar isso nesse texto. Porque há 2000 anos atrás, 2025 aproximadamente, tem um erro no calendário de 4 anos, tendo nascido Jesus. Então ele nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Pode pesquisar, Herodes o Grande. Está na história. Roma, grande império mundial no período, conquista o mundo territorial e coloca lá um edomita. Herodes não era romano, ele era da linhagem lá dos judeus. Roma coloca lá um edomita para ser rei. E o Herodes então foi um grande rei mesmo, reformou o templo, fez estradas para receber lá Roma. Então foi um grande império. E naquele tempo o Herodes era tão mesquinho, tão egoísta. Ele manda matar a sogra, manda matar a esposa, manda matar os filhos. Se você conhecer a história desse homem, ele deixou uma história terrível. E aí depois ele divide o reino ainda pelos filhos. Um dos filhos era tão horrível que os judeus conseguem trocar por Pilatos. Ó, esse cara aqui não. Aí vem Pilatos, tá? A história é linda demais. Então aconteceu isso, tá? Não é que você está na igreja, isso é um livro histórico. A Bíblia é o bastidor da história. E aconteceu então que um dos reis magos, uns homens entendidos nas leis, que liam o Antigo Testamento, que estavam marcando as profecias, mais de 10, 20, 30, eles leram todos os profetas. Ó, está chegando o tempo, vai nascer, é o sinal. E eles vão buscar o rei dos judeus no palácio, que é o lugar dos reis, sim ou não? Sim, visivelmente sim. E eles vão buscar lá, eles vieram do Oriente, os homens entendidos na lei, no conhecimento, e eles foram lá, bater na porta de quem? Do Herodes. Dizendo, ei, olha que loucura. E o cara, matador, profissional. É verdade, é terrível, ele mandou matar filho. A história conta que ele mandou os filhos estudarem em Roma. Mas aí, a irmã
Fala, seus filhos vão voltar mais inteligentes que você, hein? Sabe o que ele faz? Manda matar os 2 filhos. Pois é. Vai estudar. É lindo demais. Se você pesquisar no seu Google, aí se estiver moscando aí, põe assim, a história do rei Herodes, o Grande, pesquisa lá. Você vai ver, é bem legal. Se você ler, olha, ele fez isso. Está lá. A Bíblia não vai dizer isso. Vai dizer o seguinte, que os entendidos na lei, que as pessoas que pensavam que conheciam tudo, foram buscar Jesus lá no castelo, lá no palácio. Onde está aquele que é nascido, o rei do Aí o Herodes, por quê? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente. E nós vivemos o quê? Eles conhecedores da lei, sabendo da importância de Jesus, da essência do nascimento dele, aqueles homens foram lá fazer o quê? Adorar Jesus. Mas Jesus ainda era recém-nascido. O que faz recém-nascido? Chora. É isso aí. Número 1, 2, toca a fralda, não é isso? Está lá o bebezinho. Mas Deus tinha um plano para aquele bebezinho, protegê-lo. Ele seria o homem perfeito. Nenhum homem antes dele conseguiu viver sem pecar, sem mentir, sem adulterar, sem dar falso testemunho, nenhum. Você pode procurar na Bíblia de capa a capa, até Jesus lá. Todos deram uma tropeçada. E eles foram lá. Mas a intenção era boa. Não é boa a intenção? Eu quero adorar Jesus. Só que foi buscar Jesus no lugar errado. E aqui também, muita gente tem o coração bom. Que se encontrar Jesus, vai se prostrar, vai colocar a lista de pedidos de 1 a 100. Porque nós muitas vezes buscamos Jesus para isso. Jesus não é mais o nosso Salvador. Nem Senhor. Ele é só o nosso provedor. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Agradecer a Deus de manhã, nem pensar, só à noite. E se tiver um dia bom. Tem alguns nesse estágio. Mas a maioria, graças a Deus, dos que vão buscá-lo nas igrejas, seja ela qual for, aquela que segue, né, a palavra, tem o coração no altar, vai para adorar Jesus, vai para ouvir uma mensagem vinda do céu. Só que o rei Herodes, ele ouviu, como assim rei dos judeus? Será que os judeus estão tramando alguma coisa? Historicamente, politicamente, vamos derrubar o presidente, vamos derrubar o governador, vamos derrubar o rei Herodes. Ou ele ficou preocupado. Está lá. E o rei Herodes, ouvindo isso, ele perturbou-se, e com ele toda a cidade. E o Herodes está bravo. O Herodes está bravo. Vixe, ele mandou matar isso, mandou matar aquilo. E agora? E agora? Então o Herodes ficou apavorado. Ia perder o trono. Você sabe por que muitos de nós nos curvamos a Cristo? Sabe por quê? Porque o dia que Jesus realmente falar ao seu coração, e você entender que Ele quer viver dentro de você, e não tomar a sua vida, Ele quer fazer as coisas com você, te ensinar a ser melhor a cada dia. Você fala, mas eu vou ter que deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro, é tão prazeroso. Não, eu estou acostumado, eu tenho a minha rotina. Jesus quer renovar a sua vida. Essa é a ideia. Então, o Herodes congrega, chama todo mundo aí, congregar, chama tudo. Nós congregamos aqui, nós nos reunimos aqui. Então, chama todos os principais sacerdotes. Os sacerdotes eram os representantes de Deus aqui, do homem perante Deus. Vamos buscar esses caras, sabe tudo. Os escribas sabem mais ainda. E tanto copiar as leis, eles viravam doutores da lei. Herodes chama esses caras e fala, vem cá, Enem para vocês, vamos embora. Onde é que vai nascer esse tal de Cristo? Aí pronto, primeira pergunta da prova. E lá vai os caras pesquisar, desde Gênesis. E fala, olha, eles disseram, em Belém da Judéia está previsto aqui. Porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, aquela cidade, o pessoal pensava que era pequena, Deus não olha para o tamanho, Deus não olha para a aparência, Deus enxerga as intenções do seu coração. Vai nascer em Belém. Então, Herodes faz o quê? Ele chama secretamente, olha, ele chama secretamente. Vem cá, tudo bem, só um minutinho, vem cá, pessoal. Os magos, olha assim, ó, só nós aqui, tá? Conta para ninguém. Vai lá, acerca exatamente, em que ele usa exatamente acerca do tempo em que a estrela desapareceu. Quando que apareceu essa estrela aí? Falou, então é o seguinte, ó, vai até Belém, e pergunta lá pro menino. E quando você achar o menino, vocês voltam aqui e me avisam, tá bom? Sabe por quê? Porque eu quero ir lá adorá-lo também. Quem acreditou nisso? O outro evangelho vai dizer que esses magos não voltam para lá. E Herodes fica preocupado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Os caras estão pesquisando. 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Aí o Herodes decidiu, quer saber? Os magos não voltaram. Na dúvida, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Está na sua Bíblia escrito isso. As consequências de você buscar Jesus no lugar errado pode trazer morte para a sua vida depois. Porque você vai ser alimentado de tal maneira, que dificilmente o Espírito Santo vai ter mais trabalho com você. Como assim? Eu aprendi até agora, eu não vou mudar, porque eu cresci aprendendo assim, não vou mudar. Porque quanto mais idade tem um ser humano, mais difícil fica esse ser humano de olhar para trás e falar assim, eu não errei tanto assim não. Prova disto foi um louvor que foi cantado aqui, em João 8, onde uma mulher é pega em adultério, e essa mulher é apresentada aos pés, jogada aos pés de Jesus e fala, mestre, a tua lei diz que essa mulher, na lei de Moisés está escrito que essa mulher que foi pega em adultério tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Aí Jesus olha assim para eles, agacha e fica escrevendo no chão. E aí ele olha, quase que ele pergunta, né? Vocês leram direitinho a lei de Moisés? Porque não é a pior das hipóteses, lá está escrito que os dois têm que ser apedrejados. Cadê o homem? E aí Jesus fala, tá legal, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E olha bem nos olhos deles. Mas Jesus falou aquilo, não para eles, né? Jogar na cara deles o pecado. Exatamente o contrário. E a Bíblia vai dizer que a partir do mais velho, eles foram largando as pedras. Tem esse detalhe. Então você conclui o seguinte, o coração é duro, né? É difícil você assumir que você errou, e começar de novo. E Jesus é o mestre dos recomeços, das novas vidas, das novas oportunidades. E Herodes falou assim, vai lá, que eu quero adorá-lo também. Volta aqui, hein? Mas como Deus conhecia o coração daqueles homens, ele sai. Porque a Bíblia é a seguinte, olha, e tendo eles ouvido quem eles ouviram? Mas na verdade, eu podia colocar um R maiúsculo ali. Sabe? Porque assim, quando Jesus fala ao seu coração, você vai bater cabeça às vezes. Mas se você preservar no seu coração o desejo de adorá-lo, você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós. E partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, e aonde? Jesus vai na sua frente, tá? Amanhã para o trabalho, amanhã para a escola. Jesus vai estar lá na sua casa amanhã, ele já está lá te esperando. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Até que chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava era o menino. Mas ele cresceu. Vamos ficar no menino. Pronto, chegaram. Chegaram lá onde? No palácio, certo?
Não. O outro evangelho vai dizer que estava um problema de censo lá. O Herodes queria saber onde tinha as pessoas para cobrar impostos, onde estava sendo, se estava sendo roubado, queria mais impostos, como contar as pessoas, recenseamento. Não tinha mais lugar. Arrumaram um lugar lá, uma estrebaria. Lá, dos animais, arrumaram lá. Uma manjedoura. Olha que bonito. Olha lá um cestinho dos animais. Que é o famoso presépio que você vê. E vendo eles a estrela, ficaram muito felizes. Porque assim, olha, Deus está guiando. E quando eles entram na casa, onde estava a estrela, sobre a casa, eles acharam quem? O menino. Com a Maria, sua mãe. E prostrando, olha que lindo, quando eles viram o menino, eles olharam para o menino, se prostraram, adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram as suas dádivas, né? Ouro, incenso e mirra. Eles já foram lá com tudo para oferecer. Sabe que a gente aprende aqui na igreja isso, né? Quando eu vou para a igreja, já o culto é ali. É a intenção do seu coração ali na sua casa. Aqui é só o local onde você está se prostrando, adorando. Você já veio preparado para a adoração. Você já trouxe com você o que você ia oferecer para Deus. Mas eu não tenho ouro, eu não tenho incenso, não tenho mira. Bem-vindo ao clube. Eu também não tenho nem ouro nem prata. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levante e anda. É isso. Entregaram e adoraram, certo? Agora a vida que segue. Vamos voltar para falar com Herodes. Olha, preste muita atenção. E sendo por divina revelação, em sonhos, foi alertado para que não voltasse para falar com Herodes, o rei do mal. Partiram para a sua terra por onde? Por onde? Por outro caminho. E eu quero meditar com você rapidamente, sabe, em alguns itens. Hoje, quando você lê esse texto, Jesus está dizendo o seguinte para você: você pode me encontrar no seu coração? Eu tenho esse poder. Então eu estava pensando o seguinte: primeiro, a curiosidade daqueles homens em buscar Cristo. Porque começa assim: onde havia de nascer o Cristo? Não era a pergunta deles? Eles começam: peraí, eu quero saber onde está Cristo. Você quer saber onde está Cristo? Cristo está aqui, agora. Também, porque o texto vai dizer, um dos textos, que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Ele está aqui, passeando entre nós. Fisicamente, espiritualmente, ele está aqui. Mas existe um outro estágio também. Quando você entende isto, e aí as pessoas têm que entender o que significa a irresistível graça de Deus. Não é assim, quando eu quiser, eu não posso resistir à graça de Deus. Não, não é isto. Eu não sei até o fundo do poço que você quer chegar. Eu não sei quantas provas você quer ter para você entender o amor de Deus na sua vida. E eu espero que seja rápido. Porque vai ter um momento que as pessoas vão te largar, te abandonar, você vai ser um zero à esquerda. Você não será bem-vindo em lugar algum. Não vai fazer falta. Não vai ser convidado para mais festa. Não vai. Porque você não tem nada para oferecer para as pessoas. É tudo falsidade, muitas vezes. Se você não tiver nada que oferecer para as pessoas, você não faz parte do convívio delas. Nas empresas é muito assim. São os amigos de copo, viu? Mas tem um que nunca vai te abandonar. Que ele vai renovar a sua prateleira de amizades. Ele vai renovar o seu pensamento, os seus projetos, os seus planos. E ele sabe o que é melhor para você, muito mais que você mesmo. Quando você permitir e entender que Cristo é o Senhor da sua vida, não só o Salvador.
quando você se render ao senhorio dele, a servi-lo, ele passa a habitar no seu coração. Você nunca mais vai se sentir só. Jesus fala isso para os discípulos. Os caras vão me prender e vocês vão, vazar. Ele fala assim, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Essa certeza de que Jesus vai estar sempre com você, tá bom? Você tem que ter isso no seu coração. Desde que no seu coração esteja a motivação certa. Onde tem Cristo, eu vou avisar para você, aqui tem. Tá bom? Aqui nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Pode vir aprender com a gente aqui. Nós estamos aprendendo. Eu estou em formação, sempre. E a vida, cada dia é uma lição, não é verdade? Outra coisa. E essa motivação é isso. Por que você quer Jesus? Para pagar suas contas? Para te curar de uma enfermidade? Para te livrar de uma morte? De uma encrenca que você se envolveu? Não se preocupe. Ele vai fazer tudo isso quando você se entregar para Ele. Fala assim, Senhor, quer saber? Passa uma borracha na minha vida. É daqui para frente. Tudo bem? Se isso for sincero, Ele vai falar, tudo bem. É isso aí que eu quero. Agora você vai enfrentar tudo de novo com Ele. Vai passar pelas mesmas situações para você entender que com Ele é diferente. Com Ele você fala menos e faz mais. Essa é a verdade. Desde que você esteja sendo guiado para adorar Cristo. Não só lá, Senhor, paga minha conta. Senhor, joga fogo no céu na cabeça daquela menina da escola, da empresa. Não. É adoração, é adoração. E outra coisa, quando você encontrar Cristo, você vai ter o coração grato. Observe que a Maria, que estava lá com Jesus no colo, não falou assim, para você ver o menino, paga uma taxa aí. Falou? Faz fila aí. Qual é a oferta? Não. É que na igreja a gente precisa se manter. Mas se um dia nenhum visitante, eu não vou dar nada mais para a igreja, não se preocupe. Deus vai sustentar a obra dele, porque essa igreja é dele. Ele vai levantar 10, 15 pessoas, é assim que funciona. É assim que funciona. Desde que você tenha o coração no altar, Ele vai sustentar o seu projeto, Ele vai estar ao seu lado. Desde que você tenha esse coração grato, porque tudo é dele. Sabe o que eu estava pensando sobre o dízimo? É que a gente não faz isso, nem eu. Essa semana eu comprei aquela melancia fatiada. Mais prático, né? Vem fatiadinha lá naquele pratinho, né? E aí, essa semana vem da pentecostal aí, fica atrapalhando o cu. Aí, eu tava, olha só que lindo. Eu peguei a melancia, um pedaço de melancia, tá cheio de carocinho, não é isso? O que você faz com o caroço? Você engole? Ixi. Não é. Você engole sem querer, né? Bom, enfim, que seja. Olha o seguinte, o que você faz normalmente com a semente? Você joga fora. Joga fora ou não joga? Porque a gente não tem o hábito de plantar, mas Deus está te dando o seguinte, olha, você vai comer essa fruta agora, não vai? Olha, se você puder plantar, filho, daqui a um tempo, eu te dou outra, você não vai pagar nada. Sabe, Deus nos dá tudo, a fruta. A gente não devolve a sementinha, que é o dízimo. A gente não devolve. Sabe o que a gente faz? Porque outro disse. Porque outro disse. Eu gosto desses sistemas porque assim, antes de existir essa palavra, essa lei, teve um homem chamado Abraão. Ele tinha um coração tão grato para Deus, que quando ele se encontra, né, com o Melquisedeque lá, uma teofania, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ele não fala nada. Senhor, ele devolve uma parte, mas eu não pedi nada, não tem problema. Toma a semente. Simples. Por quê? Porque o meu coração é grato a Deus por tudo que eu tenho. É fantástico isso. E quando você tem um encontro de verdade com Cristo, que eu aprendi nesse texto, é que você não volta pelo mesmo caminho. Você não volta a cometer os mesmos erros. Você não volta a conviver com as mesmas pessoas. Nem que seja para agradar
porque você teve um encontro com Cristo. E a estrela vai te guiar. O Espírito Santo vai estar dentro de você. Não se preocupe, ele vai selecionar outras amizades, vai te dar outro emprego, e na hora certa você vai adorar a Deus onde você estiver. Aí vai ser Natal na sua vida. Vai ser o divino Natal, porque Cristo vai nascer na sua vida. Amém? Quero orar com você. Você que entende, que entendeu que Cristo é a promessa, que o Verbo se fez carne, que habitou entre nós e quer habitar agora no nosso coração, no poder do Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de adoração aqui na tua casa, Senhor. Um dia em que estava escrito na sua eternidade, que nós nos reuniríamos aqui para adorá-lo exatamente como foi feito, Senhor. Nem mais, nem menos. Sabe por quê, Senhor? Porque foi o melhor que nós pudemos oferecer para Ti. O Senhor conhece os nossos corações. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por cada um que está aqui, Senhor Deus, presente, adorando o Seu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os seus lares, Senhor Deus, quando eles retornarem para a sua casa, leve a paz, ó Pai, que a Tua palavra seja o norte para que continue reinando a paz nesses lares, que o Teu nome, Senhor Deus, seja